queria que a gente entendesse um pouco o que é que vai acontecer agora. Porque a gente teve aí algumas alguns pontos em que ele foi inocentado, outros que não. A gente não sabe ainda da pena, a gente tem aí uma média, mas a gente ainda não sabe. Então, quero entender um pouco o que é que vão acontecer nos próximos dias, a partir de agora. Então, aí o que que acontece agora? A gente tem um período de sentença, que é completamente diferente do Brasil Não é também. na hora, Não é né? na hora Demora. que o Luciano vai explicar. Que é como se fosse um segundo tribunal, mais ou menos, porque o juiz vai rever todas as provas, todos os testemunhos, ele abre para as vítimas falarem, novamente, ele vai ouvir o que esse crime causou na sua vida, né? Ele vai entender a dor da vítima, mas ele vai chamar a família também vai pedir clemência, os advogados, os promotores, e ele vai passar ali de 2 a mais ou menos 6 meses, que eu acho que é um prazo máximo ali, para dar a famosa dosimetria da prova. Aí tem um detalhe, Luciano, Paulinha De e 2 a Ale, 6 meses. É muito que é louco muito isso, né? A gente importante desconhece a gente mesmo. entender quem é esse juiz. Arun Subramanian. Ele é um juiz novo, né? Quer dizer, novo no sentido, ele entrou, né, nessa corte em 2023 e ele é discípulo de Ruth Ginsburg. Essa mulher é muito importante porque ela é uma mulher que lutou pelos direitos humanos no Supremo Tribunal Federal. Ela é uma mulher, assim, emocionante. Tem filme, É uma figura livro. pop já, né? Ela é maravilhosa, né? Ela lutou pelos direitos das mulheres também nos Estados Unidos e ele trabalhou muitos anos com ela. Ele é uma pessoa legalista, ele respeita a Constituição americana, ou seja, e ele entende a importância da justiça restaurativa. Ele não é considerado um juiz punitivista. Que aí, de novo, a gente tem, né, um embate entre duas justiças nos Estados Unidos, que são muito importantes. Uma é aquela que só quer punir, a outra que, de fato, quer restaurar. E temos ali, né, e tem até falas muito importantes da própria Ruth Ginsburg, que ela dizia, se punir fosse suficiente, então os Estados Unidos deveria ser o país com o menor índice de criminalidade do mundo, porque a quantidade de penitenciárias e de punições que ali, né, são Sim. feitas e dadas, isso diminuiu o crime nos Estados Unidos? Não. Então ela trabalha, né, tem toda uma linha para explicar isso. A gente tem que pensar de que forma a gente não deixa o crime acontecer, né? Não é só punir, mas como é que a gente protege a sociedade? Como é que a gente entende... E é lógico que a gente sabe, até a Alessandra depois pode explicar sobre alguns tipos penais, a Alessandra estuda muito isso. Um psicopata, ele não tem não tem como você trazer ele de volta. Ele vai ser Pena reincidente. restaurativa para um Ele vai padrão desse. voltar a cometer crimes, mas, novamente, quando a gente fala do Diri, os crimes que ele cometeu também são muito importantes. Mas olha o que o Luciano falou, ele não foi julgado por Responder por isso, estupro. Ele vai fazer aquilo de novo? Possivelmente sim, a gente sabe. Porque não temos ex-estupradores, não é? Não. Isso é uma realidade, gente. Vamos colocar aqui na mesa. Verdade, A pessoa que fez uma vez, ela só precisa de uma outra oportunidade. É um padrão, né? Não é, Lu? E aí, bom, já que tá falando do juiz, primeiro o juiz falou, eu vou Vocês terminar esse gostaram do muito, juiz? Muito. Eu também Ele falou, gostei muito gostaram? dele. vou acabar o júri antes de 4 de julho, antes do feriado a gente vai acabar. O júri começa a tal horas e acaba a tal hora, e quando ele tinha que prorrogar um pouco, ele conversava com os jurados antes, hoje a gente vai ter que ficar 1 hora a mais, porque o horário deles era até às 3 da tarde. Ponto. Para não acabar com a vida de ninguém, para não atrapalhar tanto a vida de ninguém, começava cedo, acabava no horário certo, e ficava insistindo com os advogados e fazendo, às vezes, algumas advertências públicas, de forma graciosa, mas sempre ali você sente, né? Olha, tem que chegar no horário, a gente combinou tal horário, tá todo mundo aqui sentado, você não tá. Isso vai pegando mal com o advogado que não chega no horário. Então, ele foi preciso. Vamos acabar antes do dia 4 de julho. Hoje é dia 2 e acabou com o veredito. Sim. E antes do dia 4 de julho, ele achava que era 4 de julho a oitiva das testemunhas e os argumentos finais. Ele conseguiu ir até o fim. E agora ele está decidindo, nesse momento, ele vai decidir, acho que antes do dia 4 de julho, se ele vai conceder ou não fiança
ao Didi. Porque o Didi está preso desde novembro? Setembro. Desde Setembro, setembro, desde ele o ano tá lá passado. na- Ele continua agora, então vai ter esse momento de Ele decisão. Tem esse momento, antes dele dar a pena, a defesa já entrou hoje com um pedido de fiança para ele. Não sei se ela ofereceu $1 milhão. Não foi um valor Ele muito já alto tinha que eles negado ofereceram. 2 outras vezes, Sim. porque ele dizia que o Didi podia atacar as testemunhas. Como o julgamento já aconteceu, pode ser que ele deixe que ele responda esse período da Os 3 crimes sentença mais graves também caíram, sobraram os em 2 menos casa, graves. né? Sendo monitorado ali, Eles não pediram prisão podendo... domiciliar para ele. Não podendo e sair de fiança. casa, enfim, vão colocar muitas restrições, apreensão de passaporte, um monte de coisa. Se ele vai conceder ou não, a gente vai ter que aguardar. O que você acha? Eles pediram hoje, a promotoria foi contra, dizendo, olha, ele pode ter sido absolvido disso, mas ele foi condenado de 2 crimes que a pena prevê pena de até 10 anos, são crimes graves, e ele é uma pessoa violenta, está mais do que provado que ele é uma pessoa violenta, com uso à força de drogas, então eles colocaram basicamente que não deveria, a promotoria, a posição dela. O juiz, ele deu uma frase que pra gente é uma frase muito interessante, ele fala que foi feita justiça. Quando ele coloca isso, que o julgamento foi justo dos jurados, me parece que a opinião dele coincidia com a opinião dos jurados. Com o veredito. E talvez isso já deu um indicativo de que a pena, no entender dele, pode não ser tão elevada quanto as pessoas estão esperando. Até por todo esse histórico que Qual ele tem. seria a pena máxima? Até dentro- 10 anos para cada uma das 2 condutas que ele foi condenado. Ou seja, Então 20 poderia no máximo. 20 no 20, máximo. mas é isso até, não tem mínimo. Ele Não tem pode- um pode limite, ter não tem um clemência. mínimo de pena, é até Entendi. 10 anos. Clemência eu acho que ele não vai Não, dar. não. Porque Vai é com- muito vai. absurdo tudo Mas isso. ele vai dar, sei lá, 5 anos para cada um deles, 2 anos, 3 anos, porque agora começa a dar um outro debate, que é o que a Carla falou. Agora começa um outro processo, que agora é uma coisa de bastidor. É, que a gente não tem A acesso. gente não vai acompanhar isso. Esse processo é muito midiático, então acaba tudo saindo, Vazando. mas agora começa um momento em que as partes vão alegar o porquê que elas defendem a aplicação de determinada pena. A defesa, obviamente, no mínimo possível, reduzindo ao máximo. Pra Se não eles fazer viajaram também, para ter né? sexo em outro lugar porque eles queriam, foi provado de que não foi por coação, de que as pessoas não foram obrigadas a ir, entendeu? O ator pornô estava ganhando uma fortuna, o outro rapaz também ganhou bem, falou que sempre recebeu direitinho, foi pago por isso, pago em dinheiro. Quer dizer, então vai ter bastante argumentação no sentido de que, olha, não teve isso, não teve aquilo que eles estão colocando daquela gravidade toda, não teve. É isso que a defesa vai colocar. A promotoria já vai usar outro argumento dela. Fala, peraí, provamos que foi utilizado droga demais, provamos que foi utilizado a estrutura ali toda dele para cobrir o rastro, suborno com as pessoas para isso não vazar. Quer dizer, são bons argumentos de cada lado. O juiz, se ele quiser, ele pode até ouvir outras testemunhas. Ele Isso é pode raro pedir um nos Estados Unidos, mas ele pode ter Pode, audiência Pode. só para isso, O só juiz para pode definir tudo. ali, porque agora é uma fase em que você vai entender. Caramba. Como é que você faz uma dosimetria da pena? Lá é diferente daqui, mas basicamente, no fundo, todo mundo busca a culpabilidade da pessoa. Aqui a gente deveria estar muito mais preocupado com o trabalho da doutora Alessandra do que com o meu. Porque aqui você tem que procurar a motivação do crime. Está lá no artigo 59. Os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime. Quem sabe isso? Os peritos, não sou eu. Qual que foi a consequência para aquelas pessoas que foram Aquele vitimadas uso pelo crime? prolongado de drogas. E pode ser que ele queira, até pelo histórico desse juiz, pela formação dele mais humana, pode ser que ele queira aprofundar nisso. Queira aprofundar nesses aspectos. E isso leva tempo para você encontrar uma resposta adequada. Então, as pessoas que acham que ele vai dar uma pena rápida, eu duvido. Dele eu duvido. Eu acho que ele vai tomar um tempo lá que está previsto na lei, vai seguir. Ele vai escutar, né? Eu concordo com o Luciano. Eu acho que ele vai chamar os peritos novamente, vai entender, né, o que esse crime causou na vida daquelas vítimas. Né? Porque isso tem um impacto muito grande. Isso nos Estados Unidos, gente, é muito importante. O que a sua vida ficou transformada de que forma? Tem uma delas que diz que ela tem síndrome do pânico, ela tem medo. Exatamente. Então, assim... Muito sério, né? Não é isso? É muito sério, doutora, É muito a sério. repercussão na vida de uma repercussão- vítima. Sim. Existem vítimas que, mesmo com todo o acompanhamento, ela nunca volta a ser 100% do que ela era.
Existem mulheres após estupro que ela nunca mais consegue se relacionar com um homem. Isso é muito sério, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. E o juiz, por ser técnico, eu acredito que ele vai entender qual que é essa dinâmica de uma relação dependente. Por que mandava presentes? Por que dizia, eu estou sempre pronta para uma freak-off? Por quê? Para agradar o agressor, para evitar novas retaliações, para evitar novas agressões. O júri talvez não tenha compreendido a dimensão desse problema, que é uma relação de dependência emocional. Mas o juiz, ele é preparado para isso. E olha de quem que ele é discípulo, de Ruth Ginsburg, Sim. que foi a mulher que mais lutou para explicar isso, né? Para explicar o horror que muitas vítimas mulheres vivem. Ele trabalhou muitos anos com ela. E ela, acho que, se não me engano, quando ela conseguiu explicar, ela usou, tipo, uma explicação reversa, né, na questão do direito da mulher. Tipo, era um momento ali em que o homem não teria tanto direito e ela conseguiu dar a volta e explicar para todo mundo. Não, é equânime. Ele também tem direito. E aí que as pessoas foram se ligar, né? Quando ela concedeu direito ao homem numa equanimidade que não é tão comum na lei, porque a gente encontra muito mais problemas na questão feminina. Sim, mas os homens também podem ser vítimas de violência doméstica. Exatamente. Em uma E quantidade muito é menor. muito mais tabu, mas não é, existe. Carla? Tem até o caso dos irmãos. É Dos irmãos difícil de se Menendez. perceber. Para uma mulher já é muito difícil se perceber vítima. Que é a coisa mais difícil que a gente tem com uma vítima de violência doméstica. Fazer com que ela se perceba vítima daquela situação. Um homem é 10 vezes mais difícil. Até porque a maioria dos abusos em relação às mulheres, ele é mais fácil de você perceber. Tem a ver com violência física, tem a ver com violência sexual, que deixam marcas físicas. Em relação aos homens, eles tendem a ser mais vítima de violência psicológica, moral e financeira, que não deixa uma coisa visível, que é muito difícil dele perceber. É por isso que a gente não tem essa estatística, né? E mesmo quando o homem se percebe, dificilmente ele vai dar queixa. Isso é subnotificado. Inclusive os crimes sexuais contra homens. Eles são muito subnotificados por conta dessa questão Eles cultural. são invisibilizados praticamente. E tem um detalhe que poucas pessoas estão falando, mas esse juiz, o Arun Subramanian, é fã de quem? De Anne Burgess. Maravilhosa. Gente, Eu também. Eu também sou fã da Anne Burgess. Anne Burgess é a mulher que ajudou, né? Na verdade, ela é uma das criadoras do Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Essa mulher é feríssima, gente. Ela entrevistou os maiores serial killers, os maiores psicopatas, os maiores serial estupradores dos Estados Unidos. Ela tem um trabalho brilhante. Inclusive, é ela que consegue descobrir que os irmãos Menendez sofriam abuso e violência do pai, e que aquilo não era um latrocínio, né? Na verdade, eles não é um crime de ganância. Só uma notinha de rodapé. Irmão Menendez, que no dia 21 e 22 de agosto passam Retomas. pela audiência de livramento condicional deles. A gente vai falar sobre isso, né? 21 e 22 de caso agosto, eles vão estar. causou já. Mas o que acontece? Esse juiz é fã dessa mulher. E ela ela traçou o perfil do Didi. Gente, ela é Perfeita, matadora. né? Matadora. Ela é matadora. Aqui, Porque ela explica muito bem a questão da violência que essas mulheres sofriam. Mas, de novo, é o que o Luciano está falando aqui, ele não está respondia sendo por isso. julgado. Mas ele vai ele responder pode por isso, ser gente? processado É isso que eu pelos quero estupros. entender. Então, ele ele vai ainda responder pode? por isso em algum momento? O estupro Espero que sim. Não, mas o estupro da Mia foi em 2009, né? Mas não 16 abriu anos essa depois. Survivors Act. Mas aí eu acho que tem Não sei, que ir acho para a que não vai. esfera civil, né? Acho que vai pro, E tem na aquela verdade, pra questão do estadual. acordo também, né? Sim, aí você vai para estadual. Acho que vai pra estadual. Acho que desse caso não vai. Uma Mas a dúvida questão que aqui... vocês que sabem bastante disso, que muita gente me perguntava, eu falava, gente, não tenho a menor ideia, sinceramente. Mas era a questão, assim, desses acordos de confidencialidade. Absurdo. Muitas dessas pessoas, até que depuseram, a Cassie mesmo, enfim, assinaram esses acordos, né? Por que eles puderam falar sobre esse assunto nesse momento e não podiam falar antes? Eu acho Como aí que isso tem até funciona? um detalhe a mais pra gente colocar. Muitas das pessoas que prestaram depoimento, como, por exemplo, a Brianna, que era uma amiga da Cassie, e também ela era como se fosse a traficante pessoal da Cassie, porque é ela que vendia as drogas para Cassie, ela que levava a droga e assim por diante. Para ela prestar depoimento e sentar ali
com a obrigação ali de dizer a verdade, vai falar sobre tudo, não é que ela, por exemplo, chegou no tribunal e vai ser ouvida. Como ela pode fazer uso da quinta emenda, teve toda uma discussão antes. Porque se começasse a perguntar, você forneceu droga, ela já não ia responder. Porque ela poderia estar se Porque incriminando. ela poderia Tá se se incriminar. incriminando. Sim. Claro. Só É que crime. Você não o que pode. é possível ali? O juiz conceder uma imunidade para aquele ato. Então, diversas testemunhas nesse caso, quando falava assim, fulano vai depor, mas vai demorar, então vai passar uma outra testemunha, é porque eles estavam negociando As imunidades. se teria ou não teria imunidade, para que seria aquela imunidade. E o que poderia ou não poderia ser exibido aos jurados. Tudo isso é conversado antes de você apresentar a prova. Tá. Então, Muito complexo. é muito complexo. E ali, no caso, ela recebeu a imunidade, ela pode falar de tudo. E aí veio, no caso dela também, aquela discussão que talvez tenha pesado para os jurados hoje. Peraí, mas tá falando que ele pendurou ela do 17º andar, isso tá na denúncia, isso tá em tudo quanto é lugar. Mas ela especificou um fim de semana em setembro que o cara tava em outra cidade. Isso Datas pesa, erradas, isso detalhes. Isso pesa, esses detalhes incriminam. pesam num julgamento como esse, mas pesam. Porque pro jurado, o jurado até pode entender, tudo bem, ele só errou a data. Ou Mas falar, você vai "Putz, errar a você errou data de quando você é pendurado do 17º andar de um hotel? É complicado isso. Não é um evento que você tem sempre, não é o que você comeu no jantar de ontem. É muito É o específico. fato que marcou tua vida, entendeu? Você achou que ia morrer. É você renascer. Mas esses acordos de confidencialidade que vários tinham assinado, inclusive os Eles têm justa profissionais causa do pra sexo, depor. eles podem Eles têm- depor, na foram verdade, chamados e E aí, mais, eles têm a obrigação de depor independente do acordo. porque foram chamados. Porque não é que eles estão lá isso? falando, relatando só por relatar. Sim, Eles foram lá e contaram. Não. Eles foram intimados. intimados e aí... Tá ali o acordo sob a não obrigação de dizer a verdade, senão eles respondem por crime. Então, eles têm que falar. Aí você tem uma justa causa e nessa ponderação de bens o acordo não vale nada. Isso ficou muito nítido no julgamento da Elizabeth Holmes, da Theranos. Lembra? Vocês lembram desse? Para quem não sabe, esse foi A menina do sangue. julgamento maravilhoso também. Uma pessoa completamente fora da casinha, mas ela se igualava, né, ao Steve Jobs. Até Ela na roupa. Tem Ela uma se série muito legal, The Até na roupa, Dropout. né? Dropout acho que tá na É. Disney Plus, se eu E não me ela, engano. completamente, né, também egocêntrica, ela achou que ela ia desenvolver a metodologia que ia descobrir tudo, que era assim, você tirava uma gota de sangue e com aquela gota de sangue você ia ter o screen, né, você ia ter Sua vida todas inteira. as informações de doenças, de absolutamente tudo. E por que isso é tão importante lá nos Estados Unidos? Até para explicar para as pessoas, porque lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde é completamente diferente do nosso. Então, aqui você tem o teu plano de saúde, mesmo você vai no SUS, o médico te pede um montão de exames. Lá não é bem assim, gente. Se o médico começa a pedir muito exame, ele é descredenciado, isso tem o maior problema, ele tem que ter muitas justificativas para pedir exames. Então, muitas pessoas não são diagnosticadas. E aí temos um outro problema, que nem todo mundo tem plano de saúde. O que acontece? Lá não tem o famoso SUS. Se você ficar doente, você tem que deixar um rim lá no hospital, porque o valor é altíssimo. Exorbitante. Ela teria criado um processo que você vai numa farmácia, tira uma gotinha de sangue e você vai ter todos os resultados. Na verdade, isso é uma grande mentira, essa tecnologia não existe, ela é uma fraude, mas ela vendeu isso. Gente, ela vendeu isso para presidente dos Estados Unidos, para Rede secretário de farmácia, para todo Estado. mundo. E os funcionários descobriram a fraude. Mas o que eles estavam? Eles tinham uma mordaça dos Do FDA. dos NDAs. NDAs. É, Tá Non louca. Disclosure. FDA é quem autoriza as coisas É, para o serem vendidas agreement. nos Estados Unidos. E o que acontece? Eles precisavam de um escândalo para que Forem eles chamados. pudessem ser chamados. Ai. Então, aí o que acontece? Porque uma coisa é o seguinte, você tá tudo bem, eu te coloquei uma mordaça, até que o Estado, né, que aí fala, opa, não, mas eu assinei isso aqui. O Estado faz assim, você joga isso aqui no lixo, isso aqui não serve para nada, Comigo você vai falar. você vai ter que contar, não é isso, É a mesma Luciana? coisa. No Brasil acontece a Interessante. mesma coisa. Então, no Brasil, o que a gente tem? Tem muitas empresas que fazem esses acordos também. De Big confidencialidade. Techs no Brasil, todas. Com seus funcionários. Todas fazem esses acordos, você não pode sair relatando aquilo que você viu.